Perder algo ou alguém que a gente ama é uma das coisas mais difíceis de se enfrentar. Pode ser a perda de um amigo, pode ser a perda de um animal de estimação, um sonho frustrado, a perda de um emprego, pode ser a perda de um amigo, por exemplo, que mudou para uma outra cidade. Não importa o tipo de perda, a dor é real, é a mesma e cada um enfrenta de um jeito. Você pode estar se perguntando, mas e o luto, o que é? E essa tristeza do luto? A tristeza do luto é algo que vai além, porque ela passa por um misto de sentimentos. Quando você perde alguém que você ama, e é óbvio que não é só alguma pessoa, o luto tem a ver com perdas de modo geral, e ela traz alguns sentimentos que podem vir meio que misturados. São sentimentos, por exemplo, num primeiro momento de negação, isso não está acontecendo comigo, de culpa, mas por que isso foi acontecer? Será que foi por minha causa? Né? E aí um sentimento meio que de negociação, de barganha. Olha, se eu tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Olha, se ela não morrer, por exemplo, eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Até momentos de aceitação e momentos de paz. Agora, estes momentos ou estas fases, elas necessariamente não vêm numa ordem sequencial. Elas podem vir juntas, todas ao mesmo tempo. E elas podem voltar a repetir esse sentimento, coisas que aparentemente você já tinha superado. Então, por exemplo, na fase da negação, você diz assim, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Como isso foi acontecer? E parece que um buraco abre debaixo dos seus pés e você fica sem chão. E aí você começa a tentar a organizar ou reorganizar o caos que se tornou seus pensamentos e seus sentimentos. Até que, com o tempo, a ficha vai caindo e você vai tomando o pé da situação e vai reorganizando a sua vida novamente. A negociação é essa coisa, eu daria a minha vida para ter ido no lugar dela. Poderia ter sido eu no lugar dela. Né? É esse tipo de negociação, de barganha que a gente vai fazendo com a própria vida, com a própria realidade da existência e a própria finitude. Contudo, sabe o que é mais importante? É dar tempo ao tempo, mas não sem a devida atenção, sem o devido cuidado. Porque cada um tem o seu tempo de luto, mas para cada tipo de coisa tem um tempo limitado e esse tempo não pode ser muito longo. É preciso entrar sim na fase do luto, elaborar esse luto, mas também você ter a consciência de que você tem que encerrar esse luto para continuar vivendo. Sentir-se mal de vez em quando, ter dias ruins, vez ou outra, é até natural, mas a gente precisa prestar atenção quando isso está envolvendo uma questão de luto, uma tristeza que envolve o luto, que envolve a perda de alguém que a gente ama. E quando a gente fala alguém, pode ser uma pessoa, mas pode ser algo precioso, como falamos de um emprego, pode ser um cachorrinho, um pet que faleceu, ou um amigo que partiu para morar em outra cidade. E aquilo é como se fosse a perda, o rompimento de uma relação, parte de nós que foi com o outro e, portanto, ficou um vazio dentro de nós. Assim como também fica uma parte da outra pessoa com a gente. Então nós precisamos aprender a lidar com estas questões de modo a reelaborar a nossa vida e retomá-la. É preciso entender que quando uma pessoa parte desta vida, ela deixa um legado, ela deixa marcas em nossa vida, do seu caráter, dos seus valores, daquilo que ela gostava, daquilo que ela fazia, das influências que ela deixou sobre a nossa vida. Então, uma forma até de eternizar aquela pessoa que partiu é pegando essas marcas e esses valores que nós julgamos bons e que queremos adotar para a nossa vida, para praticá-las em nossa vida no dia a dia. Isso é o que nós chamamos de legado, que são diferentes da herança. A herança tem a ver com bens materiais, com dinheiro, patrimônio que a gente herda de quem partiu. Mas o legado tem a ver com o caráter, com os valores, com o estilo de vida, com a ética e que nós adotamos. E sempre que fazemos, ou a forma como fazemos, nos faz pensar, nos faz lembrar daquela pessoa que partiu. E isso traz certo conforto para nós, nos faz novamente
novamente retomar e compreender que é possível viver uma vida alegre novamente. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar às pessoas que eu atendo na análise, também pessoas com quem eu converso ou me perguntam sobre esse assunto, é que ninguém precisa passar por essas fases de luto sozinho. É muito importante envolver os amigos, os familiares, até porque a pessoa que partiu tinha, de certa forma, uma relação com essas pessoas. Então, por exemplo, você fazer coisas que a outra pessoa gostava, se este é o seu entendimento, seu e das pessoas que estão com você, seja amigos ou familiares, uma comida que gostava, um lugar que gostava de ir ou que pretendia ir ou fazer aquilo em memória do outro por algum tempo, por uma fase curta. Claro que não vai ficar fazendo isso a vida toda, mas é uma forma de trazer o conforto ao seu coração, lembrar com gratidão da memória daquele que partiu e honrar a amizade e o respeito daquele com quem você se relacionou por uma boa parte da sua vida. Então, tudo isso são formas que nós podemos chamar de elaboração do luto, lidar com a dor da perda, com a tristeza da perda e enfrentar esse tipo de situação de uma forma melhor na nossa existência. Isso que nós estamos falando sobre elaboração do luto, de fazer isso ou aquilo, um passeio, um restaurante, um cinema, um filme, ver fotos, mexer nas roupas, é o que nós chamamos de um tipo e uma espécie de um ritual de luto, né? Essa elaboração de rituais de luto que pode nos ajudar a lidar com as perdas e a tristeza por essas perdas. A psicanálise pode nos ajudar a lidar com isso de uma maneira mais profunda, porque isso não é uma coisa assim tão simples, tão superficial. Muitas vezes esse sentimento de tristeza pode se agravar numa depressão, por exemplo. Pode se agravar num sentimento de perda que perdura por longo tempo e pode gerar um sentimento de falta no indivíduo, na pessoa, de que isso vai levá-la a ficar por anos até, na busca de algo que perdeu. E isso muitas vezes a psicanálise pode nos ajudar a perceber das relações familiares da infância, onde inconscientemente a perda, por exemplo, de alguém pode nos reportar a perda do pai, a perda da mãe, ou a ausência do cuidado e do desamparo que sentimos na infância e que agora, ao perder, por exemplo, o marido, o companheiro, a companheira, um amigo, outra vez nós nos sentimos desamparados e podemos entrar num processo de busca incessante, interminável, que nunca vai preencher esta falta que um dia nos fez lá no passado. Portanto, a psicanálise pode nos ajudar a encontrar ferramentas para lidar com essas questões mais profundas. Portanto, busque a ajuda de um profissional, de um terapeuta especializado, compreendendo que a vida pode ser melhor e voltar a ser bonita, mesmo depois de uma perda.